o desporto, né, a experiência desportiva, bem no espírito, né, da concepção grega, né, o desporto é o oposto do comporto, né? Quer dizer, o desporto é o oposto do comportamento. Comportamento, junto com o modo teorético de nós sermos, né, é o modo de sermos do acontecido. É um modo de sermos que não é ação, que pode ser teorético e que pode ser comportamental. Enquanto teorético, ele é a experiência de um sujeito que contempla o objeto. Enquanto comportamental, ele é a atividade padronizada e repetitiva, né? Enquanto atividade padronizada e repetitiva, o comportamento é o comporto, né? É a atividade padronizada e repetitiva que, enquanto padronizada e repetitiva, enquanto atividade acontecida, né, tem como porto o que se constituiu como passado, né? O que se constituiu como uma atividade padronizada e repetitiva, né? O comporto, né, é o oposto, né, do desporto. Porque se o comporto, metaforicamente, é permanecer no porto do passado, o desporto, né, enquanto atividade fenomenológica existencial da ação, a atividade fenomenológica existencial do acontecer, o desporto é exatamente sair do porto, metaforicamente falando, né? Em termos de vivência, é deixar o porto do acontecido, né, e navegar no desdobramento da ação, que é o desdobramento de possibilidades. As possibilidades que nós vivenciamos no modo ontológico de sermos, no modo fenomenológico existencial, no modo de sermos da ação. Então, o desporto é a experiência fenomenológica e existencial da ação, enquanto desdobramento de possibilidades, enquanto saída do porto do passado, né, e criação, ação criativa, desdobramento fenomenológico existencial de possibilidades, que é fenomenológico existencial, que é um modo dialógico de sermos, que é compreensivo, que é implicativo, que é gestaltificativo, né? E que é o que os gregos já chamavam de estética, né? E que os gregos já chamavam de poética, né? Que é a atividade efetivamente do desdobramento da ação, do desdobramento de possibilidades, do acontecer, de navegar no desdobramento das possibilidades, como os gregos navegavam no vento estésico, né? Atualizando possibilidades, desdobrando possibilidades, que é a poética, que é a ação, enquanto desdobramento de possibilidades. Então, o desporto é exatamente a ação no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo de sermos do acontecer. A atividade desportiva, né, o paroxismo, vamos dizer assim, a intensificação da experiência desportiva, é eminentemente a ação fenomenológica. A ação que é criação, né? A ação que é superação, né? Superação de mim mesmo e superação do outro. E superação coletiva enquanto superação dos outros, enquanto disputa pela superação dos outros, né? Quer dizer, então, o desporto é exatamente o desdobramento de possibilidades, a ação, de um modo tal que o desporto, enquanto modo de ser fenomenológico existencial, a atividade desportiva, a intensificação da atividade desportiva, né, se caracteriza exatamente, né, pelos constituintes básicos da vivência fenomenológica da ação, que é a atualidade e a presença.
a experiência desportiva, enquanto experiência fenomenológico-existencial, né, está caracterizada pela ação, pelo desdobramento de possibilidades, pela criação, pela superação, né, superação em particular de mim mesmo, né, que é exatamente a ação fenomenológica, né? E a experiência desportiva, enquanto experiência fenomenológico-existencial da ação, né, se caracteriza pela presença, né? A presença é exatamente o modo fenomenológico-existencial de nós sermos, que é o modo de sermos do acontecer, né? E que, enquanto vivência de possibilidades, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos da ação, da experiência desportiva, não é o modo coisa de nós sermos, né? O modo coisa de nós sermos é o modo acontecido de nós sermos, que se constitui pela teorética, ou seja, pela experiência teórica do sujeito que contempla objetos, e pela atividade padronizada e repetitiva que é o comportamento. Então, o modo acontecido de nós sermos, o modo coisa de nós sermos, né? E coisa em grego se designa pelo termo ente, né? O modo de sermos do ente é o modo coisa de nós sermos, da teorética e da atividade padronizada e repetitiva que é o comportamento. A experiência desportiva, a vivência fenomenológica existencial, a ação fenomenológica existencial, que é a intensificação da experiência desportiva, não é o modo coisa de nós sermos, não é o modo ente de nós sermos. E, portanto, é exatamente o pré-ente, ou seja, o presente. A atividade desportiva é a vivência da ação, a vivência da atualidade, que se constitui como presença, que se constitui como pré-ente. Então, a atividade desportiva é a vivência da ação, da atualidade, que se dá no presente como vivência fenomenológico-existencial e dialógica, né? Vivência da ação, vivência do acontecer, que se dá não no modo ente de nós sermos, que é a teorética e o comportamento, mas que se dá no modo de sermos do presente, que é o modo ontológico, fenomenológico, existencial de nós sermos da ação. A atividade desportiva, enquanto atividade de criação e de superação, é eminentemente a atividade da ação. A atividade fenomenológica, existencial da ação. É o modo de ser do ator, né? Que é a vivência do desdobramento de possibilidades, a vivência fenomenológica existencial da ação.